A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, um grande abraço. Estou feliz, o canal está crescendo, né? E o Senhor tem incomodado para gravar uma palavra, ministrar uma palavra que está em o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 13 em diante. 2 discípulos a caminho de Emaús, né? E essa palavra já várias vezes, né? Ela tem uma promessa sobre a minha vida e eu tenho estudado essa palavra há 16 anos, né? 2 discípulos a caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias. Agora nós vamos pular para o versículo, depois nós vamos trabalhar eles, né? Nós vamos pular para o versículo 28. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. E lhe deu, e abriu-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Que disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então vamos trabalhar essa palavra, né? É uma palavra, 2 discípulos a caminho de Emaús. Começa assim: e eis que no mesmo dia. Que dia que era? Vamos chegar à conclusão, vamos fazer a leitura. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios, tem algumas traduções que falam de 10 a 11 quilômetros, né? Eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Estão de costa para Jerusalém e indo para Emaús. 10 a 11 quilômetros, estão numa caminhada, e eu pergunto para o Espírito Santo, que dia que, e eis que no mesmo dia, né, nós vamos chegar à conclusão, que dia que era, quer ver, nós vamos chegar pela leitura, a leitura nos mostra isso, e eles estão saindo de Jerusalém, eles perderam o foco. Por que dia que é? É o domingo da ressurreição. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, um povoado. Emaús, aqui fala 60 estádios, né, 11 a 12 quilômetros, em outra tradução. Eles estão saindo de Jerusalém, tá? Eles tinham trabalho, deveres, função, família. Eles estão saindo, Jerusalém está para trás. E eu pergunto para o Espírito Santo: por quê? O Espírito Santo me fala: eles perderam o foco, eles estão saindo, por quê? E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, que dia que eles estão? O domingo. Nós vamos ver, a palavra mostra para nós que eles estão no domingo, né? E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles eram discípulos. Bom, eles eram discípulos de Jesus. Discípulo, ele sentou para aprender. Eles sentaram com o mestre para aprender. Um era Cleopas, nós vamos ver aqui, né? O outro não cita o nome, mas era discípulo. Eles sentaram para aprender. Jesus chega junto com eles e está indo com eles, mas eles não conhecem. Por quê?
Ó, por quê? Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Que palavras são essas que trocais? E por que estão tristes? Eles estão de cabeça baixa, eles estão comentando, falando a respeito de tudo aquilo que aconteceu, mas eles estão cabeça baixa, eles estão entristecidos, eles não conhecem Jesus, eles são discípulos, era para conhecer, porque quando nós sentamos para aprender, um bom aluno, ele sempre tira boas lições, no culto, no jeito, no silêncio, e era para conhecer Jesus. Nós estamos no domingo, eles vão falar que é o domingo da ressurreição, Jesus já tem prova que Jesus ressuscitou, mas eles estão de cabeça baixa, entristecidos. E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias. E ele lhes perguntou quais, e eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E ele começa a perguntar: quais são essas, o que aconteceu, né? E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, já é hoje o terceiro dia. Olha a prova, qual o dia que é. Já é hoje o terceiro dia. E que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentro de nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E foram, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. E ele disse, né? Vou parar um pouquinho aqui. Ele chega e eles não conhecem, não estão de cabeça baixa, estão entristecidos, estão abatidos, um pouco desanimados, e Jesus chega perto deles, eles não conhecem o Senhor, são discípulos, era para conhecer, mas não caiu a ficha, eles perderam o foco. Eles perdendo o foco, e Jesus pergunta, né? Eles falam, né? Diz que um era Cleópas, e o outro não cita o nome, e eles falam: tu és um peregrino, um viajante que vem de longe, não sabe as coisas que têm acontecido. E quais as coisas que têm acontecido? E eles começam a falar de Jesus, e eles começam a falar do Messias, o próprio Jesus. E Jesus começa, mais como que é, como foi, né? E eles começam a falar, mas chega no 25, Jesus fala assim: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Esse ponto aqui era para ter caído a ficha deles, são discípulos, eles sentaram para aprender, um discípulo sentou para aprender com o mestre. Quem era o mestre? O próprio Jesus. Eles sentaram para aprender, eles conheciam, eles sabiam, e não prestaram atenção, porque estavam de cabeça baixa, entristecidos. Quando você está de cabeça baixa, você não vê a saída. A Bíblia fala: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro veio do Senhor. Mas de cabeça baixa eu não vejo. E Jesus fala para ele: honestos e tardos de coração, para que tudo que os profetas disseram era para ter caído a ficha, porque tu és um peregrino, vem de longe, o viajante não sabe as coisas que têm acontecido. E aqui nesse ponto Jesus começa a pregar para eles, mas a ficha não caiu ainda. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que lhes achava em todas as escrituras. Peraí, é bom quando uma pessoa fala de Jesus para mim, fala do evangelho, e aí a pessoa começa a pregar, começa a contar testemunho, começa a falar, começa a mostrar. E chega no ponto, essa pessoa qual você está pregando, ele começa a pregar para você. Jesus é muito educado, porque se fosse nós falando assim: vocês pregam e não vivem, está pregando um evangelho que não vive, né? Não praticam, não buscam. E Jesus começa a falar: e chegaram à aldeia. Jesus começa a explicar as escrituras, desde os profetas, né? E explicavam desde que achavam em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde ele ia, e fez com que ia para mais longe. Jesus falou: olha, até aqui, versículo a versículo, eles perderam foco. E Jesus falou: eu vou para mais longe. E eles os constrangeram: fica conosco. Ei, já é tarde, já declinou o dia, fica conosco. Constranger é quando você insiste muito, né? Dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, entrou para ficar com eles.
Vou chegar pertinho, né? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Peraí. Quando alguém chega na sua casa, o que você faz? É educação, o anfitrião, o dono da casa serve o café, serve o guaraná, serve o pão. Mas quando Jesus entra na sua casa, Jesus orou, partiu o pão. E no partiu o pão, lhe deu. E nisso caiu dos olhos como escama, abriu-se-lhe então os olhos e conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11. Quando caiu como escama dos olhos e começou, não ardia em nós o nosso coração, quando ele falava nas escrituras, mas precisou Jesus partir o pão, porque eles perderam o foco, eles estavam se afastando, eles estão de costa para Jerusalém, eles estão saindo, está tudo acontecendo lá atrás, mas eles estão indo, mas Jesus mostra para mim, o Espírito Santo me mostra que eles são especiais. Eles iam se desviar do caminho, eles estavam enfraquecendo, a dúvida estava tomando conta do coração deles, mas Jesus vai buscar eles. Quando chega em Emaú, quando entra, Jesus ora, e no partiu o pão, lembraram, caiu como escama. Os dois levantam e voltam correndo. Verdadeiramente o Senhor apareceu a Simão e já passou lá em casa. O testemunho ninguém tira. O que aconteceu? A alegria deles, mas já é tarde, já declinou o dia, eles estão cansados, eles estão abatidos, estão desanimados, andaram 11 quilômetros. Mas quando eles verem a presença do Senhor lá em casa, não tem algo que se atrapalha. Eles levantam e voltam correndo para anunciar as boas novas. Jesus ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já passou lá em casa. Eles voltam correndo para dar notícia, porque eles precisam dar as boas novas, e quando você tem as boas novas para dar, ninguém vai levantar na frente, ninguém entra na frente. Não tem canseira, não tem abatimento, não tem, já escureceu, né? Já declinou o dia, não, as boas novas. Mas eles perderam o foco, eles saíram de Jerusalém, eles estão indo para Emaús, mas Jesus foi com eles, porque Jesus não abandona. E eles, é especial, eles estavam se afastando, ia se afastar, porque a dúvida estava tomando conta do coração, mas Jesus foi lá e confirmou, passou lá em casa. É dessa maneira, o vídeo vai ficar muito extenso. Jesus te ama, você é especial, e ele passou lá em casa. Você está um pouco fraco, abatido, desanimado, pensando em parar, mas Jesus te ama. E ele mostrou, no partiu o pão, ele mostrou que você é importante, que aqueles dois eram especiais, aqueles dois eram importantes. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram correndo para Jerusalém para dar as boas novas. Então volta correndo para dar as boas novas. Verdadeiramente ressuscitou o Senhor, já passou lá em casa. Um grande abraço, fica com Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família.